E se o seu conforto viesse à custa da miséria de outra pessoa? Em Bangladesh, preços baixos frequentemente escondem verdades brutais. Noivas crianças, desabamentos de fábricas, escravidão sexual e desaparecimentos silenciosos. Essas não são tragédias isoladas. São sintomas de um sistema que recompensa o silêncio e pune os que não têm poder. Isso não é apenas sobre pobreza. É sobre o custo real do que vestimos, usamos e ignoramos. O Discover Wonders convida você a olhar mais de perto, porque o mundo não vai mudar se continuarmos virando o rosto. Bordéis legais e escravidão sexual. Em Bangladesh, a existência de bordéis legais e regulamentados pelo governo é uma das contradições mais sombrias de uma sociedade onde até pequenas violações da modéstia causam indignação. Esses bordéis, especialmente o notório Daulat Dia, abrigam mais de 1.000 mulheres e meninas, muitas das quais nunca escolheram essa vida. Algumas foram sequestradas, outras vendidas pela família, e outras nasceram dentro do sistema. O que torna essa tragédia ainda pior é a administração sistemática de anabolizantes veterinários, como o Oradexon, para as meninas. Esse medicamento, originalmente usado para engordar gado, é aplicado para fazer com que garotas pré-adolescentes pareçam mais velhas, satisfazendo os desejos perturbadores dos clientes. Essas drogas causam danos físicos devastadores, como doenças cardíacas, falência de órgãos e morte precoce. As meninas vivem em quartos minúsculos e sufocantes, separados apenas por cortinas. São forçadas a pagar dívidas inventadas por aluguel, comida, roupas e maquiagem. Dívidas criadas para jamais serem quitadas. Fugir é praticamente impossível. Policiais e políticos locais aceitam subornos dos donos dos bordéis. O governo taxa esses negócios, lucrando diretamente com a exploração de mulheres e crianças. Pior ainda, muitos clientes são homens instruídos, casados, alguns turistas estrangeiros, que exploram essas meninas sob o escudo da legalidade. Organizações internacionais frequentemente fecham os olhos, evitando confrontar um problema tão lucrativo e politicamente sensível. Isso é tráfico humano legalizado escondido à vista de todos. Epidemia de ataques com ácido. Os ataques com ácido tornaram-se uma arma horrivelmente comum em Bangladesh, especialmente contra mulheres que desafiam papéis tradicionais de gênero. Em uma sociedade onde a independência feminina é vista como rebeldia, dizer não a um homem pode ser sentença de morte. Quando mulheres rejeitam propostas de casamento, pedem divórcios ou afirmam sua liberdade, alguns homens jogam ácido sulfúrico em seus rostos, desfigurando-as para sempre. Esse ácido é barato, amplamente disponível e vendido com pouca ou nenhuma regulamentação. Uma garrafa de U2 pode derreter pele, osso e cegar uma pessoa em segundos. As vítimas sofrem não apenas dor física inimaginável, mas também perdem seu lugar na sociedade. Sua aparência vira marca de vergonha em uma cultura que valoriza as mulheres por beleza e submissão. Muitas são abandonadas pela família e vivem isoladas para sempre. Justiça legal é praticamente inexistente. A polícia frequentemente se recusa a investigar. E mesmo quando os agressores são identificados, julgamentos são raros e condenações mais raras ainda. Algumas vítimas são atacadas em grupo, seguradas por vários homens para garantir dano máximo. O trauma vai além das cicatrizes. Muitas sobreviventes enfrentam depressão severa, TEPT, e pensamentos suicidas. Essas mulheres são escondidas do olhar público, suas histórias apagadas. Enquanto isso, os ataques continuam, incentivados por um sistema de justiça que protege agressores e pune sobreviventes com o silêncio. Capital do casamento infantil. Bangladesh tem uma das maiores taxas de casamento infantil do mundo. E não é só cultura, é economia.
As famílias veem filhas como um fardo financeiro e o casamento como transação. Quanto mais jovem a noiva, menor o dote. Uma menina de 12 anos pode custar 2.000, enquanto uma de 18 pode custar mais de 8.000. Essa pressão empurra famílias a casar meninas o mais cedo possível. Para driblar a lei, certidões de nascimento são falsificadas e meninas de 13 anos são disfarçadas como adultas legais. Muitas são levadas dizendo que vão visitar parentes, apenas para se verem em cerimônias de casamento que nunca aceitaram. Após o casamento, essas crianças deixam de ser filhas, tornam-se mão de obra e escravas sexuais na casa do marido. Espera-se que cozinhem, limpem e tenham filhos, muitas vezes antes de seus corpos estarem prontos. Lesões no parto e mortes maternas entre noivas adolescentes são comuns. Se a família da noiva não paga o dote completo, o abuso começa. Queimaduras, envenenamentos, até assassinato. Algumas meninas são casadas e divorciadas repetidamente, permitindo que as famílias coletem múltiplos dotes. ONGs internacionais realizam conferências e campanhas, mas poucas enfrentam a causa real: pobreza. Sem alternativas financeiras, as famílias continuarão trocando filhas por sobrevivência. Isso não é tradição, é tráfico infantil disfarçado. Inferno das fábricas têxteis. A indústria de vestuário de Bangladesh alimenta a moda rápida global, produzindo camisetas de US e calças jeans de US 15 para consumidores ocidentais. Mas por trás desses preços baixos, há uma realidade brutal. As fábricas do país são armadilhas mortais, com saídas trancadas e fiação defeituosa. Em 2012, 117 trabalhadores morreram no incêndio da fábrica Tazrin. Em 2013, o colapso do edifício Rana Plaza matou mais de 1.100 pessoas. Apesar dessas tragédias, as condições continuam horríveis. Trabalhadores enfrentam turnos de 14 a 16 horas em calor sufocante, sem ar-condicionado. O ar está cheio de poeira de algodão, que danifica os pulmões com o tempo. Ferimentos por máquinas pesadas são comuns. Dedos e mãos decepados fazem parte do trabalho. A água é contaminada, banheiros são compartilhados por centenas e os salários giram em torno de $68 por mês, menos de os R$3 por dia. Isso não dá nem para comer, muito menos viver. As taxas de suicídio entre trabalhadores são altas. Muitos pulam de telhados ou se envenenam para fugir da miséria. A maioria são mulheres de vilarejos rurais que buscavam uma vida melhor, mas encontraram exploração. Marcas como H&M, Zara e Walmart ainda trabalham com essas fábricas, escondendo os horrores por trás de promessas falsas de produção ética. Elas dependem da ignorância do consumidor para continuar lucrando com o que é, na essência, escravidão moderna. Violência política e desaparecimentos. Em Bangladesh, discordar do governo pode custar a vida. O governo usa violência sistemática para silenciar líderes da oposição, jornalistas e ativistas. Desaparecimentos forçados são aterrorizantemente comuns. Homens armados à paisana, geralmente do batalhão de elite RAB, sequestram pessoas de suas casas no meio da noite. Não há registros de prisão, nem comparecimento ao tribunal. Só silêncio. Às vezes, os corpos aparecem depois, com sinais de tortura, queimaduras de cigarro, ossos quebrados e tiros a queima-roupa. Mas muitas vítimas nunca mais são vistas. Famílias ficam em agonia, sem saber se devem chorar ou esperar. O governo finge ser democrático, mas as eleições são manipuladas. Candidatos da oposição são perseguidos, presos ou mortos. Até familiares de dissidentes são alvos, reforçando um clima de medo. Jornalistas correm grande risco. Reportar corrupção ou abuso atrai ameaças, espancamentos ou acidentes. Alguns fogem do país, outros se autocensuram para sobreviver. A polícia e o exército são politizados, recompensados por lealdade e brutalidade. Oficiais que demonstram entusiasmo em reprimir dissidentes recebem promoções,
enquanto os que hesitam são rebaixados ou eliminados. Aliados internacionais ignoram, priorizando mão de obra barata e alianças geopolíticas. Em Bangladesh, o silêncio é sobrevivência, e falar pode levar ao desaparecimento. Reino da corrupção. Em Bangladesh, a corrupção não é só um problema, é um modo de vida. Desde o nascimento até a morte, cada interação com o governo exige propina. Precisa de uma certidão de nascimento? Pague. Uma cama de hospital? Dinheiro para a enfermeira. Nota para passar de ano? Suborno ao professor. Até cirurgias que salvam vidas dependem de redes de propina envolvendo médicos, anestesistas e faxineiros. Pacientes morrem enquanto parentes correm atrás de dinheiro. Na educação, os subornos começam cedo. Os pais pagam por notas, resultados de exames e entrada na universidade. Diplomas e licenças profissionais podem ser comprados. Isso significa que médicos e engenheiros podem não ter qualificação real. Cargos públicos são leiloados. Uma vaga na polícia pode custar 15 mil. Uma vez no cargo, espera-se que o oficial recupere seu investimento com extorsões diárias. Juízes vendem sentenças. Licenças comerciais são um emaranhado burocrático que força empreendedores a subornar dezenas de funcionários. Como resultado, todo o sistema de justiça vira um jogo pago. Infraestruturas são um golpe nacional. Pontes colapsam em poucos anos. Ruas desmoronam, hospitais carecem de suprimentos porque os fundos são roubados. A corrupção não é escondida, é normalizada. E como todos, dos pequenos funcionários aos ministros, participam do esquema, não sobra ninguém para combatê-lo. Crise dos refugiados Rohingya. Bangladesh abriga quase 1 milhão de refugiados Rohingya, vítimas de genocídio em Myanmar. Fugiram da violência brutal apenas para ficarem presos em campos superlotados e mal geridos em Cox's Bazar. Esses campos se assemelham a prisões a céu aberto. Famílias vivem em abrigos frágeis de bambu, sem encanamento, ventilação ou eletricidade. Durante as monções, enchentes arrastam fileiras inteiras de casas. O saneamento é quase inexistente. Esgotos a céu aberto e água contaminada causam surtos fatais de cólera e diarreia. As rações mal sustentam a sobrevivência. Muitas mulheres relatam estupros e violência sexual, às vezes por outros refugiados, às vezes por trabalhadores humanitários. Crianças nascidas nos campos nunca conheceram liberdade. Não têm acesso à educação formal, cuidados médicos ou espaços seguros para brincar. A desnutrição, o trauma e os atrasos no desenvolvimento são comuns. Doenças mentais são generalizadas, com o aumento das taxas de suicídio, especialmente entre adolescentes. Apesar da conscientização global, a ajuda internacional é insuficiente e mal administrada. Grande parte das doações vai para custos administrativos, não para os refugiados. Países ricos elogiam a hospitalidade de Bangladesh, mas se recusam a reassentar até mesmo pequenos grupos de Rohingya. Essas pessoas estão presas em um limbo, sem poder voltar a Myanmar, indesejadas em Bangladesh e esquecidas por um mundo que já seguiu em frente. Seu sofrimento continua, silencioso e largamente ignorado. Realidade das favelas. Mais de 40 milhões de pessoas em Bangladesh vivem em favelas, não como condição temporária, mas como realidade geracional. Só em Dhaka, mais de 5 milhões vivem espremidos em cômodos minúsculos, alguns menores que um armário. Um espaço de 40 pode abrigar uma família inteira de 6 pessoas. Não há privacidade, ventilação ou esperança. Muitas favelas flutuam sobre rios poluídos, onde esgoto, produtos químicos e animais mortos contaminam a água usada para beber e tomar banho. Instalações sanitárias são inúteis ou inexistentes.
Muitas pessoas fazem suas necessidades em sacolas plásticas e as jogam na rua. O acesso à água limpa é controlado por vendedores privados, que cobram 10 a 20 vezes mais por água contaminada. A eletricidade é roubada com fios improvisados, que causam incêndios frequentes. Bairros inteiros pegam fogo, matando moradores presos em becos estreitos e bloqueados. Doenças são constantes. Problemas de pele, respiratórios e diarreia são rotina. Crianças crescem respirando fumaça tóxica e comendo alimentos contaminados. Proteções legais são inexistentes. A polícia faz batidas brutais, despejando famílias sem aviso ou piedade. Moradores são tratados como invasores, não cidadãos. Aos olhos do Estado, favelados são descartáveis. Mas para milhões, esse pesadelo não é passageiro. É lar. Crise das drogas e epidemia de metanfetamina. Bangladesh vive uma epidemia de metanfetamina, e a droga mais consumida chama-se Yaba, um comprimido barato e viciante que mistura metanfetamina com cafeína. Coloridas e fáceis de encontrar, custam menos de os dois, mas os efeitos são devastadores. Mais de 7 milhões de pessoas são viciadas, incluindo crianças e adolescentes. Traficantes miram estudantes, oferecendo comprimidos grátis e dizendo que ajudam a estudar ou ficar acordado. Após o vício, os usuários entram em espiral, consumindo mais pílulas por dia, sofrendo alucinações, paranoia e comportamento violento. Famílias são destruídas. Viciados roubam, se prostituem e arruinam tudo ao redor para sustentar o hábito. Centros de tratamento são poucos e abusivos, sem cuidados médicos reais. Alguns usam espancamentos e isolamento como terapia. Enquanto isso, os verdadeiros culpados, traficantes e autoridades corruptas, permanecem intocáveis. A polícia frequentemente executa usuários sem julgamento, enquanto protege as redes de tráfico. Guardas de fronteira, políticos e oficiais fazem parte da economia das drogas. O governo finge combater as drogas, mas o sistema lucra com o vício. Isso não é só uma crise de saúde, é uma catástrofe nacional. A juventude de Bangladesh está sendo envenenada e os responsáveis vestem farda, ocupam o parlamento e estão no poder. Pesadelo das inundações. Todo ano, a estação das monções submerge até 1/3 de Bangladesh, deslocando milhões e destruindo vidas. Essa inundação não é nova, mas está piorando por causa das mudanças climáticas e do planejamento deficiente. Em áreas rurais, vilarejos inteiros desaparecem sob a água. Famílias perdem casas, plantações, gado, tudo. Algumas gastam suas economias para reconstruir, apenas para perder tudo novamente no ano seguinte. Em cidades como Dhaka, enchentes urbanas transformam ruas em rios de esgoto. Falta eletricidade, hospitais ficam inacessíveis, doenças se espalham. Crianças atravessam água até os joelhos para conseguir comida ou abrigo. Água potável vira luxo. Os preços dos alimentos disparam após colheitas serem destruídas, empurrando os pobres para a fome ainda maior. Abrigos para enchentes são lotados e insalubres, tornando-se refúgios perigosos. O impacto psicológico é imenso. As pessoas vivem com medo constante da próxima tempestade. Apesar do enorme custo humano, o apoio do governo é mínimo. A maioria das vítimas precisa se virar sozinha. A ajuda internacional é escassa e irregular. Refugiados climáticos estão aumentando, mas não têm reconhecimento legal nem opções de reassentamento. Bangladesh está se afogando, literal e metaforicamente, e o mundo mal percebe. Para milhões, cada monção não é só uma estação, é um aviso, e já é tarde demais. Se isso te fez parar, mesmo que por um momento, não deixe que desapareça. Por trás de cada estatística há um rosto, e por trás de cada história, uma pessoa que foi ferida, silenciada ou esquecida. As tragédias em Bangladesh não são incidentes isolados.
Elas estão entrelaçadas no tecido da nossa economia global e do nosso conforto. Você não precisa resolver tudo, mas pode escolher estar consciente. Pode escolher fazer perguntas incômodas, ver além dos slogans de produção ética e enxergar o que realmente está acontecendo. Cada pequena mudança importa, seja compartilhar o que você aprendeu, mudar a forma como consome ou simplesmente se recusar a desviar o olhar.